Esse último louvor é muito apropriado para a gente aproveitar e fazer e ministrar o dízimo, porque diz o louvor que tudo é dele. Isso quer dizer que nós não temos nada, nada é nosso, o emprego não é nosso, a esposa não é nossa, os filhos não são nossos, então tudo é dele. E quando eu comecei a entender esse princípio, eu tive muitas experiências assim, maravilhosas na minha vida com relação a ofertar e dizimar. Nós sempre lemos em Malaquias que o dízimo repreende o devorador, e isso é uma verdade. E eu queria compartilhar um outro texto que eu estava lendo hoje à tarde, em Provérbios. Provérbios 3, 9. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Isso quer dizer que nós temos que honrar a Deus com as primícias, aquilo que nós recebemos. E eu tenho uma experiência assim muito pessoal, tive esse mês. A semana retrasada, quando a Raquel ministrou o dízimo, só abrindo um parênteses, não sei se eu sou o único, um dos poucos membros da igreja que, como profissional liberal, o meu dízimo não é todo mês que eu recebo. Eu não tenho uma empresa que me paga X por mês, igual numa empresa você recebe 2.000, 3.000 reais por mês, você tem aquele valor correto. Tem mês que eu recebo uma certa quantia, posso ficar 3 meses sem receber. O mês passado eu fiz um trabalho e o cliente me pagou R$1.200, parcelei para ele em 3 vezes, então R$1.200, aliás, eu teria que dar R$120 em 4 vezes, 4 vezes de 30. A Raquel fez a ministração a semana passada, foi numa quinta-feira. Ela ministrou sobre dízimo. Quando ela foi ministrar sobre dízimo, eu falei, bom, eu vou ofertar. Eu recebi R$300 essa semana, eu vou dizimar R$30. E eu só tinha 50 na carteira. E o inimigo, como sempre, ele falou, mas você vai dar 50 agora? Deixa para dar 30, deixa para dar semana que vem, você dá os R$30, não precisa dar 50 agora. Eu ouvi de um lado. Mas quando ela terminou de ministrar, do outro lado eu falei, não, dá os 50. Aí eu dei o dízimo de 50. Na sexta-feira aconteceu uma coisa interessante. Eu vou contar, muita gente vai pensar, bom, você foi muito ingênuo. Realmente eu fui ingênuo. Eu fui enganado, o inimigo tentou me roubar, mas não conseguiu. O que aconteceu? Uma semana antes, assim que a Raquel ministrou na quinta, acho que foi na segunda, uma semana antes, eu tinha feito uma recarga de celular. E quando eu terminei a recarga, apareceu no meu celular: aguarde que você receberá uma promoção, você vai concorrer a uma promoção, tá bom, tudo bem. Peguei e não deu. Mas isso foi uma semana antes dela ministrar. Depois que ela ministrou, na sexta-feira, logo de pela manhã, eu saí de casa às 9 horas, vi uma mensagem no celular. Um torpedo. Você ganhou R$85 mil através da Rede Globo, a Vivo, em relação a promoções. Eu associei a promoção que a Vivo tinha, a recarga que eu tinha feito. Nessa promoção saiu: em função do você ter recarregado, tal, você vai ganhar R$85 mil. Diz que por um número tal. Tinha uma senha, abaixo dessa mensagem tinha uma senha. Eu estava indo para o trabalho, eu falei, bom, vou passar no Banco do Brasil, eu tenho conta no Banco do Brasil, eu ia passar para ver algumas coisas lá. Falei, bom, vou ligar primeiro. Liguei para aquele número. A pessoa atendeu e falou assim, bom, você recebeu uma mensagem? Você quer uma reportagem? A Rede Globo vai passar na sua casa para fazer uma reportagem dos R$85 mil. Falei, não, a princípio não precisa não.
só faz o depósito na minha conta. Ele falou, mas você tem que ir rapidamente no banco, no Banco do Brasil, na agência mais próxima, na qualquer caixa eletrônico, eu vou te dar o passo a passo, você vai receber a sua transferência. Bom, já fiquei pensando, eu falei, 85 mil reais? Bom, eu vou dar 8.500 de dízimo para a igreja, vai ser um bom dízimo, né? O inimigo como é? Bom, acabei indo no Banco do Brasil. Mas curioso é o seguinte, eu tenho conta no Banco do Brasil do Fórum. Quando eu estacionei o carro, que eu subi a escada estava subindo a escada do Fórum para entrar na agência, eu comecei a sentir mal. Parecia que eu ia cair. Eu falei, não era para mim ir. Eu falei, não, mas o inimigo ele quer me torpedear. Ele não quer que eu vá lá buscar os 85 mil reais. Né? Eu falei, não, mas eu vou. Aí peguei, fui. Cheguei no caixa. A pessoa me ligou no celular, falou, olha o passo a passo. Peguei o celular. Ela falou, tem uma senha. Não, primeiro ela falou o seguinte, insira o cartão na máquina. Eu inseri, aparece várias opções. Ela falou, quais as opções que aparecem? Eu falei, isso. Ela falou, só isso? Eu falei, não, aí eu virei a outra página. Ela falou, transferência. Clica em transferência. Aí eu peguei e falei, até aí, tudo bem, cliquei em transferência. Ela falou, tem uma senha no seu celular. Digite a senha do seu celular. Falei, bom, transferência, eu associei, eles vão transferir o dinheiro para mim. Bom, cliquei, tinha um número, não era, além da senha, tinha um outro número, que certamente era a conta da pessoa. Eu peguei e digitei o número, esse número, e ele falou, agora digita a senha. Quando eu digitei a senha, que eu cliquei no Enter, a senha transformou em reais. A senha era 149985. Seria 1.499 e quase 1.500 reais. E quando eu cliquei que transformou em reais, eu pensei, puxa vida, acho que eu fui enganado. Mas eu estava do lado da caixa, porque a caixa eletrônica é assim, é desse lado, e a caixa. Aí eu falei com a moça do caixa. Falei, Ivone, aconteceu isso. Dá para cancelar? Eu fiz agora. Ela falou, mas você já digitou Enter? Ela falou, já. Ela falou, então, isso aí é fraude. Mas na hora veio já no outro lado, tenho certeza que foi o Espírito Santo que falou, vê o teu saldo e saca já o dinheiro. Porque a pessoa falou, olha, eu vou confirmar dentro de 1 minuto mais o nome da pessoa que vai aparecer na tela quem está transferindo para você. Mas eu não esperei, eu peguei já de imediato, falei com a moça do caixa, falei, acho que eu tinha 4 mil reais lá para pagar umas contas, falei, Ivone, saca todo esse dinheiro, saquei na hora o dinheiro. A hora que eu saquei, 1 minuto depois a pessoa ligou, de novo, porque faltou complementar um dado. Então eu não cheguei, aí ela falou, eu atendi o telefone, ela falou, vai de novo lá no caixa e coloca o cartão. Eu falei, não, mas eu já coloquei o cartão. Ela falou, não, mas está faltando um dado. Eu falei, não, mas não tem problema. O que tinha os dados que você me passou sem, eu já coloquei. E a pessoa estava ficando nervosa. Aí falou o seguinte, não, mas eu tenho que fazer essa operação, porque não sei o quê. Eu falei, olha, faz o seguinte, eu vou aguardar, segunda-feira você faz o crédito, não tenho pressa, porque o meu limite, eu tinha a conta corrente e não tem limite na minha conta. Eu saquei o valor total, então se a pessoa pensava em fazer alguma coisa, não tinha saldo suficiente. Mas foi em razão de eu ter feito o saque. Bom, muita gente vai pensar, bom, mas você é muito ingênuo de fazer isso. Mas eu entendi. Por quê? Porque quando a Bíblia fala que nós, como somos dizimistas, nós somos livrados, porque na verdade foi um roubo que eu ia ter na minha vida. Né? Eu ia perder 1.500 reais. Então foi mais, para me chamar mais atenção, para mim ficar mais atento, como ele é fiel, como ele é, na verdade, ele evita qualquer tipo de roubo na nossa vida. Esse foi um tipo de roubo, mas poderia ter sido outro, na é verdade? Poderia ter sido um carro quebrado, sei lá, qualquer situação que possa atingir as suas finanças. E hoje, na verdade, o diabo tem usado muito
da área financeira, justamente porque se ele atingir a finança da família, do varão da família, com certeza ele vai conseguir o intento dele. Então é um depoimento que eu quis prestar hoje, que eu achei muito apropriado, porque o dízimo e a oferta são princípios que, se nós não seguimos, se você não quiser dar o dízimo, é problema seu, tudo bem, mas quando a Bíblia fala em roubar é uma consequência. Quem rouba na área criminal, se a pessoa rouba, ela tem uma consequência, que ela sofre um processo. No caso do dízimo, da oferta, Deus pede para dar com liberalidade. Se você não der, aí é um problema entre você e Deus. Eu aprendi esse princípio e para mim foi um grande exemplo. Eu tenho certeza que foi um grande livramento que Ele deu na minha vida, na vida financeira. Amém? Se você trouxe hoje o seu envelope, o seu dízimo, a sua oferta, eu gostaria que esse depoimento edificasse cada um de vocês, porque tá certo, foi uma ingenuidade, mas Deus falou: eu vou provar que eu posso te livrar de... Você pensa que sabe tudo, mas não sabe nada, na verdade. A gente, com toda a experiência que tem de vida, de profissão, e acabei embarcando nessa daí, mas eu tenho certeza que Ele estava com teus anjos, Ele protegeu os meus bilhões de dólares que ainda vai entrar na minha conta. Amém? Amém? Eu vi uma pessoa dizer o seguinte: eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem quer ser rico? Levanta a mão quem quer ser rico. Tá, eu sou o contrário. Eu vi a pessoa, quem ministrou falou: você tem que orar para você, não rico, ser abençoadamente rico, que é diferente. Ser rico é uma coisa, e ser abençoadamente rico é outra coisa. Amém? Então, se você trouxe seu dízimo, levanta seu envelope. Nós vamos orar. Obrigado, Senhor, por este momento. Nós temos certeza que o Senhor está presente nesse lugar. O Senhor vai... aquelas pessoas que estão dependendo do emprego, numa porta de emprego, Senhor. A prosperidade não só material, mas a prosperidade familiar também, que o Senhor possa alcançar essas vidas, porque a Tua palavra diz que nós temos que ser fiel no pouco e Ele será fiel no muito para nós, Senhor. E eu tenho tido esse exemplo, eu acho que muitas pessoas também têm tido esse exemplo, Senhor. Nós queremos abençoar essas ofertas e este dízimo, em nome de Jesus. Amém. Nossos corações, sobre nós temos o nosso coração limpo, porque o Senhor fala lá em Mateus capítulo 5, Ele fala: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, às vezes nós oramos e nós achamos que a vida cristã, o caminhar com Deus, é assim: a gente faz uma coisa bem feita e a gente acha que isso vai assim resolver todas as questões da nossa vida. E na verdade a palavra nos ensina que nós temos que viver princípios em nossas vidas. Nós temos que praticar os princípios todos da palavra, cada um deles na sua área. Nós acabamos de ouvir aqui um princípio que rege uma área da nossa vida. Mas tem outros princípios que eles estão ligados um ao outro, né? Há coisas que, se nós não praticarmos, elas prendem uma outra área da nossa vida. E esta área é uma área muito importante. O Tiago, ele fala assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. E quando ele fala de confessar as culpas, ele está falando de coisas que nós alojamos no nosso coração. O perdão vem através de Deus. A cura vem através da confissão e da prática. E às vezes, eu disse de manhã, às vezes a gente vê assim, não é nenhuma crítica, é uma constatação, uma colocação. A gente às vezes, eu falei que em determinados momentos e situações, eu até oriento algumas pessoas a fazer um seminário de cura interior. Já indiquei algumas pessoas aqui para fazer, não são todos, porque eu entendo que tem situações que na verdade não são necessárias, porque perdão é uma prática diária. Então não adianta a gente ir participar, não que não adianta assim,
no intuito de achando que vai resolver definitivamente um problema. Eu vou participar de um seminário de cura interior, de libertação, e eu vou sair de lá com todos os meus problemas resolvidos. Não é assim, não funciona assim. Não funciona assim. A nossa vida, ela é vivida a cada dia. E cada dia você tem que abrir o seu coração para perdoar pessoas. Todos os dias. Se não todos os dias, pelo menos constantemente. Invariavelmente, você tem que sondar o teu coração e ver se não há nele mágoas, ver se não há nele ressentimentos, ver se não há nele amargura. E às vezes nós nos colocamos sempre do lado ofendido, né? Quando na verdade nós às vezes somos os ofensores. E eu queria falar com você aqui sobre 6 coisas que impedem que nós possamos viver essa bênção na nossa vida, porque perdoar é uma bênção, querido. Como é bom viver com o coração limpo. E eu penso que dos assuntos assim mais importantes que nós possamos tratar com a igreja, esse é um dos fundamentais, porque todos nós somos machucados. Quem aqui já não sofreu uma grande decepção na vida? Quem aqui já não foi machucado? Quem aqui já não foi ferido? Quem aqui já não teve que engolir não só o sapo, como o brejo inteiro? Você engoliu sapo, perereca, girino, aqueles, como chama aqueles peixinhos que tem lá no brejo, guaru, né? Aqueles peixinhos pequenininhos, lambari, e aquele peixe traíra, né? Eu estou engolindo o sapo, você tem que engolir o brejo inteiro, querido. Você vai engolir tudo. E se nós não aprendermos como fazer isso, nós não vamos alcançar a maturidade em Cristo. Porque quando a palavra fala que nós temos que chegar à estatura completa de Cristo, a homem perfeito, ele está falando de uma condição de saber lidar com situações, não é de não vivê-las, é de saber lidar com elas. E o Senhor fala que o nosso coração ele é enganoso. Ele fala enganoso é o coração do homem, extremamente corrupto. E eu tenho certeza que você que está aqui hoje à noite, você que tem caminhado na fé, você tem seguido ao Senhor, a tua disposição é de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa perdoadora, a menos que eu esteja enganado. Porque né? Eu sei que tem pessoas que vivem nessa esfera. Ela foi tão marcada, e eu disse isso pela manhã, né? Às vezes as coisas na vida vão nos marcando tanto que nós começamos a ficar duros. Nós começamos a ficar insensíveis. Eu falo porque de repente eu me deparo com situação e eu falo, peraí, eu estou muito insensível diante disso, eu preciso amolecer um pouquinho mais. Eu sei que não só eu vivo isso, mas a gente toma tanta pancada às vezes. Você é tão assim ofendido, tão maltratado, que você fala, peraí, eu quero saber, vou fechar meu coração, vou fechar minha casa e ninguém entra mais. Meu coração agora, aquela música antiga, né? Poxa vida. Quando eu era, todos pisavam em mim, porém eu decidi tomar uma decisão. De pedra muito mole transformei-me em pedra dura, em pedra transformei também o meu coração. Homem de pedra, sem amor, sem ilusão. Quem lembra disso? Quem não lembra disso? Não lembra? Cambada de... quem não lembra o quê? Vai, envergonha o diabo e fala a verdade aí, vai. Envergonha o diabo e fala a verdade aí, rapaz. Homem de pedra, sem amor, sem ilusão. Ele fala, transformei em pedra também o meu coração. Uma coisa mais ou menos assim. Milionários é rico, né? Hoje deve ser... Milionários é rico. É arroz e feijão, né? Milionários é rico. Mas a gente vai assim tomando pancada e a gente vai sem perceber, assim, nós vamos nos tornando assim pessoas. Nós pensamos às vezes que é experiente, que nos tornamos pessoas experientes, quando na verdade nos tornamos uma pessoa assim carrancuda, amargurada. E nós lutamos porque nós não queremos ser assim. Nós sofremos porque quando o Espírito Santo está morando num homem, numa pessoa,
aquele homem lá no seu interior, aquela pessoa no seu interior, ela tem o desejo de ser uma pessoa perdoadora. Amém, querido? Então, como eu sei que você é um ser, uma pessoa que quer fazer isso, e talvez você se pergunta, por que eu não consigo perdoar? Por que eu não consigo viver aquilo que a palavra fala? Por que eu demoro tanto? Por que eu passo tempo na minha vida querendo me livrar dessa coisa, desse peso, desse fardo? Por que eu não consigo? Eu espero que essas 6 coisas que Deus vai falar comigo e com você hoje possa te indicar um caminho, possa te mostrar uma direção, e passo a passo, a gente vai assim praticando esses passos. Eles não são numa sequência. Nós podemos viver um hoje, amanhã o outro. Não é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Não é assim. A gente pode estar numa hoje e inverter a ordem amanhã. E como eu disse, todo dia, você tem que olhar o teu coração, tem que pedir para Deus sondar o teu coração, tem que pedir para Deus sondar o meu coração, para dizer: Senhor, sonda o meu coração, né? E conhece-me, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho, pelas veredas da justiça. O autor Craig Hill, pastor Craig Hill, os irmãos que fizeram Veredas Antigas, hão de lembrar-se dele. Ele escreveu um livro que se chama Enganado Eu? É o título do livro. Ele fala: enganado eu? Ele faz uma pergunta: eu enganado? Porque nós achamos que não nos enganamos. Nós achamos que às vezes não temos situações em nossas vidas dessa natureza. Mas enganoso é o coração do homem. Então ele coloca lá. E eu queria começar falando com você sobre uma situação que fala de justiça. Eu disse de manhã, eu quero que você entenda o comentário que eu vou fazer aqui. Eu não gosto, disse de manhã, eu não gosto de fazer assim, não gosto de falar isso, mas eu preciso falar para você isso. Por quê? Eu sou uma pessoa que lido com decisões. A minha posição como pastor na igreja me coloca numa situação que invariavelmente eu tenho que resolver coisas. É trazido a mim, graças a Deus não é muito frequente. Os irmãos, quando eu falo, fique tranquilo, quando eu falo isso é um exemplo. Não estou dizendo que a gente tem problemas aqui que eu não estou conseguindo resolver. Estou dando um exemplo para você, amém? Às vezes eu passo tempos e tempos sem ter que lidar com nada, graças a Deus. Mas às vezes aparece uma situação que eu tenho que julgar. Porque assim, em última instância, na igreja, por exemplo, aqui, em última instância, uma situação que tem que decidir, as pessoas esperam que eu decida. Por mais que a gente procure, o que você acha, como é que você vê, mas as pessoas esperam que você decida. Em casa não é diferente. Embora Darcy participe, mas tem momentos, né, e hoje já é mais coisa entre eu e ela. Mas antigamente nós tínhamos 3 filhos, ainda os temos, só que não moram conosco, só o Samuel, né, ainda que mora com a gente. Mas quando os nossos 3 filhos moravam conosco, eles traziam situações, e eu sei que você como pai nunca viveu isso. Um vem trazer uma situação falando do outro, e enquanto ele está falando, você vai se inflamando, você tem vontade de pegar o outro e estrangular. Espera aí, pastor, uma linguagem, deixa eu mudar o termo aqui, né? Você tem vontade de pegar o outro e dar uma coça, né? Porque ele vem contar para você a coisa, você se revolta por ele, você fala, aí você vai atrás do outro: como é que você fez isso? E fala, não. Aí ele vai contar a história dele, você fala, mas você me contou isso, o outro está falando o outro. Aí você vê que se você tivesse feito, você teria errado. Então nós temos que ter alguns critérios, temos que ter uma postura para que possamos fazer aquilo que é certo da maneira certa. Eu disse, quando uma pessoa traz para você um assunto no qual ela está envolvido e você não tem a responsabilidade de decisão, é muito fácil você ouvir. Porque a pessoa vai te contar o problema, é assim ou não é? A pessoa te conta o problema e no máximo que você faz, você fala, vamos orar, ou se eu fosse você eu fazia assim. Mas você não vai dar a decisão, o veredito. Mas assim não é. Invariavelmente você vai ter que decidir. E quando falamos de perdão, querido, você vai ter que decidir. Como decidir? Eis a questão.
De que maneira decidir? Em que base decidir? Eis a questão. Então a primeira coisa que nos impede de praticarmos isso, de vivermos isso em nossas vidas, sabe o que é? É um falso senso de justiça. Nós pensamos que estamos querendo justiça, quando na verdade o que queremos é vingança. E às vezes, por você ser uma pessoa que decide, são trazidas para você situações que você vai ter que decidir sobre fatos, que a pessoa que foi a prejudicada, ela quer te usar como instrumento, porque você é a pessoa que vai decidir. E ela quer que você a vingue. Ela quer que você retalhe. Porque o que ela quer é mais do que justiça. Ela quer vingança. E quando é que nós vamos perceber quando a justiça deixa de ser justiça e passa a ser vingança? Quando ela extrapola. Quando ela vai além. Há um texto lá em Romanos capítulo 12, no versículo 19. Eu precisava de uma caneta. Alguém poderia trazer para mim, por gentileza, uma caneta? Eu esqueci de carregar aqui o meu negócio. E se acabar a bateria aqui, eu estou na roça. Um papel, por favor. Lá em Romanos capítulo 12, o versículo é o 19. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Abra comigo aí. Romanos 12, 19. Olha o que diz a palavra de Deus. Alguém pode ler para nós? O Senhor fala assim: não vos vingueis a vós mesmos. Lá no livro de Levítico, no capítulo 19, versículo 18. Pode abrir também, eu quero ler com você esse texto. Pode. Olha, ele fala assim: não se vingue. Isso aqui é uma ordem de Deus. Por que é que Deus não dá a nós o direito de vingança? Eu vou dizer para você por quê. Primeiro, a palavra justiça, essa expressão, esse ato, ele tem consigo o aspecto de vingar. Assim, quando você vai fazer justiça, você vai vingar alguém que foi prejudicado. Ou seja, você vai repor aquilo que foi causa de prejuízo na vida de alguém. Você vai agir em favor de alguém. Não estão entendendo? Agora, por que é que Deus fala para mim e para você que nós não devemos nos vingar? Porque nós somos desequilibrados. Porque a justiça, ela não tira o direito daquele que prejudicou alguém. Porque mesmo quando nós somos prejudicados, isso é um fato constatado aí até secularmente, a pessoa, quando ela vai ser julgada, ela tem resguardados certos direitos constitucionais, não é assim? Sim ou não? E o juiz que vai julgar o seu caso, ele tem que se ater àquilo que a lei determina. Então, quando nós queremos que se faça além daquilo que é o justo e o necessário, eu quero dizer para você, isso pode parecer justiça, mas não é. É um desejo de vingança. E isso vem acompanhado, sabe do quê? De ira. Por isso que no calor da emoção, nós temos que muitas vezes ficar calados. No calor da emoção, nós temos que muitas vezes não tomar atitude nenhuma, porque é aqui que nós nos precipitamos e é aqui que nós cometemos os desequilíbrios. E a nós, ouça isso,
a nós não nos foi dado o poder de executar ninguém. Tem um salmo, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ele fala que, eu vou achar. Deixa eu ver aqui. Eu guardei ele. Eu preciso achá-lo. Ele fala que do céu, que a verdade, Salmo 85, olha só. Salmo 85, versículo 11, ele fala assim: a verdade brota da terra, e a justiça lá do céu. Ou ela desce, ou ela olha do céu. Vamos ver aí, Salmo, rapidamente. Salmo 85, versículo 11. Diz assim: a verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde o céu. E ele continua: também o Senhor dará o bem, e a nossa terra dará o seu fruto, a justiça irá diante dele. O Provérbios capítulo 20, versículo 22, é um outro texto da palavra. Ele diz assim: não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor. Por quê? Porque só Deus pode fazer justiça, porque Deus é um Deus equilibrado. Diga comigo: Deus, o Deus ao qual eu sirvo, é um Deus de equilíbrio. O Salmo diz assim, que o Senhor vem para julgar a terra, e Ele julgará os povos, o mundo, com justiça, e os povos com equidade. O que é equidade? É não ir além do limite, é não tirar o direito de alguém. Enquanto eu escrevia essas coisas, Deus pôs uma frase no meu coração. Eu queria que você, se quiser anotar, mas se você não for anotar, ouça bem o que ela diz. Ela diz assim, o que Deus pôs no meu coração: olha, o homem ao pecar é julgado, porque Deus não faz vistas grossas para o pecado. Então o homem, quando ele peca, ele entra numa condição de julgamento. E se ele não se arrepender e não confessar, ele entra em juízo. Mas olha o que o Senhor fala em João 1,9, primeira carta de João: se confessarmos os nossos pecados. Primeiro, quem aqui ousa dizer que não peca? Ele fala, o próprio João fala: se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Mas ele fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o homem, quando ele peca, ele está agora sob júdice. Ele está sob condenação, porque ele transgrediu. Mas, pela fé, ele tem direito ao perdão por causa do sangue. Isso é lindo, querido. Deus não vai deixar de punir o homem, mas Deus estabeleceu uma regra, Deus estabeleceu uma lei para que ele pudesse usá-la, e que o homem pudesse usá-la quando pecar. Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, olha aí a lei, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, qual é a lei? Qual é o mandamento? Se nós pecarmos, e ao pecar nos arrependermos e confessarmos, Deus não vai transgredir o que Ele falou. Ele vai se ater àquilo que Ele estabeleceu. Mas nós não fazemos assim com as pessoas. Nós não fazemos assim. Até que a nossa ânsia de justiça seja cumprida, nós não descansamos.
Eu falei de manhã, em 1950, o goleiro Barbosa foi acusado ele foi o culpado por o Brasil ter perdido a Copa no Maracanã. E antes dele morrer, alguns anos antes, ele disse: a pena máxima no Brasil é 33 anos. E já faz 46 anos que eu estou pagando essa pena, porque até hoje eu não fui perdoado. Ele morreu. Ele foi perdoado terça-feira passada, depois do 7-1. Depois do 7-1, Barbosa foi absolvido, gente. Quem é que está no cadeira de réu agora? O Filipão e a sua tropa. E sabe quando o brasileiro vai esquecer desse 7-1? Nunca! Não é um comparativo porque está dentro do clima. Você era alemão hoje, não era? Pelo amor de Deus. Você era alemão hoje. Ele foi absolvido. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes nós temos dificuldade em perdoar, porque o que nós queremos, na verdade, é vingança, é nos vingar. Nós queremos que as pessoas paguem mais do que elas devem pagar. A justiça tem nela, que eu falei, o vingar-se. A justiça tem nela o aspecto de uma punição. Mas em que medida? Por isso que eu e você, nós não sabemos. A nós não foi dado esse poder. Deus fala, não se vingue. Deixe que eu execute isto, porque eu sei qual é a medida correta. Todos nós aqui temos um senso de justiça e temos que tê-lo. Porque senão essas coisas que são feitas no mundo vão se tornar normais para nós. E não podemos ter isso. Mas uma vez que a pessoa pagou o preço, ninguém, mas ninguém mesmo, tem o poder de exigir mais do que aquilo que Deus exige. E quero dizer uma outra coisa para você. Quando nós assim o fazemos, preste atenção. Quando nós queremos que a pessoa pague mais do que o que Deus falou para pagar, quando nós queremos que a pessoa sofra para que o nosso ego fique satisfeito, e não somente que a pessoa sofra, quando nós não reconhecemos a restauração e o reintegrar de posse à pessoa, sabe o que nós estamos fazendo? Tomando o lugar de Deus e querendo mudar as suas leis. Eu não tenho esse direito, nem você tem. Esta é uma das coisas que nos impedem de exercermos o perdão às pessoas. Porque nosso coração está com ira e nós achamos que é justo. Nós chegamos a dizer, não, mas só isso? Só isso? É assim? Quais são os requisitos bíblicos para a questão? São esses que eu devo seguir. Eu não posso criar uma lei. Quantos entenderam isso? Quantos entenderam? Então, um falso senso de justiça nos impede de perdoar. E a palavra fala no Salmo 89, 14, que justiça e juízo são a base do trono de Deus. No Salmo 85, versículo 10, fala assim, olha, a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Eu não sei se alguém falhou com você. Eu disse de manhã, tem pessoas que ficam iradas até com coisas que não é dela. Não foi com ela o negócio. Não foi com ela. Ela não faz parte do processo. E eu sei que por amar pessoas, a gente se dói por pessoas. Quem é que, na verdade, a gente toma a dor do outro. Mas nós temos que ter esse equilíbrio.
de não ir além, querido. Porque aí não é mais justiça, aí já é vingança. E o Senhor fala assim: minha é a vingança, a mim pertence. Ele fala: a verdade vai se manifestar na terra, você tem que lutar pela verdade. Através da minha vida, da sua vida, nós vamos fazer o princípio da verdade prevalecer. Amém? Mas a justiça vem do céu. Temos que ir até onde a palavra nos permite ir. A segunda coisa, eu não falei aqui de uma pessoa, o Jonas. Um exemplo clássico é Jonas, um profeta de Deus. Jonas era um profeta que viveu antes de Jesus, e Deus falou para ele: Jonas, vai para Nínive, uma cidade que hoje seria semelhante a uma Inglaterra, os Estados Unidos, uma potência mundial. E Deus falou para Jonas: vai para Nínive, prega para Nínive, que se eles não se arrependerem, dentro de 40 dias a cidade vai ser destruída. Mas vai lá e pregue para eles que eu quero salvar aquelas pessoas. Sabe o que o Jonas falou? Não vou. Eles não merecem salvação. E ele pegou um navio, foi para Tarsis e teve problemas. Deus mandou uma baleia buscá-lo, um grande peixe buscá-lo. Deus ligou lá para o transporte marinho, né? Táxi marinho, e falou: preciso pegar uma mala que caiu no mar aí. E ele foi trazido de volta para a praia, foi vomitado. Sorte dele que saiu por cima, não por baixo, né? O peixe o vomitou. Deus foi misericordioso com ele ainda. E ele caiu na praia e ele foi pregar para Nínive. E a cidade inteira se converteu. Mas Jonas ficou rancoroso. Há pessoas que se incomodam quando você é misericordioso, querido. Há pessoas que chamam você de trouxa. Há pessoas que dizem que você é palhaço. Depois do que ele te fez, eu vou falar que isso aqui é outra razão. Valorizar mais o fato do que as pessoas. O que as pessoas nos fizeram nunca será maior do que elas são para Deus ou para mim e para você. Mas o Jonas achou que ele não merecia. E diz a palavra que enquanto estava lá o avivamento na cidade, o Jonas sentou debaixo de um lugar lá, e Deus fez crescer uma boboreira que cobriu a cabeça dele, porque ele ficou, diz a palavra, olhando para ver que fim levaria a cidade. O Jonas achou que Deus iria se arrepender de ser misericordioso com aquele povo. E veio um bicho, comeu a boboreira, e Jonas ficou bravo. Jonas ficou irritado com Deus, gente. E Deus falou para Jonas: Jonas, é justo você se irritar contra essa boboreira que você não fez nada? Querido, o perdão não foi você que deu para ninguém. O perdão não é teu. O perdão não é meu. O perdão é de Deus. Deus falou para Jonas: é razoável que você fique indignado porque eu salvei essa cidade? Jonas falou: é razoável. Ele fala bem assim para Deus: é justo sim. E Deus fala: Jonas, você não essa boboreira, você não fez nada por ela. Você teve dó da boboreira, e eu não vou ter dó de 120 mil homens que moram nessa cidade e não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E o livro acaba aqui. O Jonas ficou rancoroso com Deus. 100 anos depois, Deus manda o profeta Naum para destruir Nínive. Eu imagino que lá no céu Jonas falou para Deus: não falei? Eu não falei? Eu sabia. Isto não me compete saber, nem a mim, nem a você. Deus nos deu a ordem para perdoar, e não nos deu o direito de fazer vingança, de executar justiça. Ele faz. Amém, querido? Você vai saber por que nós fazemos isso ainda. A segunda coisa que nos causa impedimento ao perdão é raiz de amargura. Abra comigo lá em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Deus está falando com você? Sabe, eu quero dizer para você que Deus está falando conosco em amor nesta noite. É em amor.
Ele está aqui para nos ensinar em amor. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Ele fala, cuidado. Liga para o irmão que está do seu lado e fala assim, cuidado. Cuidado. Uma palavra forte essa aqui também. Ele fala assim, tende cuidado. Tende cuidado. Fala de novo, fala cuidado. Fala vigia. Ele fala assim, cuidado. De que ninguém se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E por ela muitos se contaminem. O que é uma raiz? É a origem de tudo. Lá em frente à minha casa tem 3 árvores. Uma de paineira e 2 dessas que ficam amarelinhas, né? Daquelas amarelinhas. E eu tirei foto delas o ano passado, quando começou a cair as folhas. E as 3 ficaram sem uma folha. Nada. Depois, quando começou a nascer, eu fui tirando foto de novo, fui tirando foto, até que elas ficaram cheias. Depois começou a nascer aquelas florzinhas amarelas, eu fui tirando foto, até que encheu toda a copa da árvore, ficou toda amarelinha. Você passa perto de alguns pés, né? IP. E eles estão secos, não estão? IP roxo, branco, rosa. Se a gente não souber, não conhecer, arrumar uma casa e tiver um negócio daquele no quintal, você manda arrancar aquele negócio. Por que eu quero uma árvore seca no meu quintal? Aí o vizinho não arranca. Aí depois de um tempo, a mesma coisa, você não vai arrancar a sua não? O vizinho fala, não, deixa aí. Mas está seca essa árvore. O vizinho fala, não. Aí depois vem lá no vizinho, você arrancou a sua, o vizinho fica aquele pé bonito, todo florido, né? Aquela copa toda assim, todo. Você fala, por quê? A raiz está lá. E você sabe por que nós temos problemas? Porque às vezes nós pensamos que lidamos com a causa, mas lidamos só com a consequência. Nós pensamos que o nosso coração está limpo, mas basta chegar o tempo de florir e aquilo aflora. O Senhor fala que nós não podemos ter em nós raiz de amargura. Quando é que brota isso? Quando eu vejo a pessoa. Porque viver longe, sem ver, sem ter contato é fácil, gente. Mas eu perdoei. Está perdoado, para mim passou, acabou, para mim não tem mais nada. Mas se vai numa festa, vai num lugar e a pessoa está lá, parece gato quando vê cachorro. Você viu na internet um gato correndo de pé? Foi muito engraçado. Eu nunca vi um gato correr nas 2 patas, meu. É muito engraçado, muito engraçado. O gato fica numa posição assim, ele sai muito. Eu ri pra caramba, eu dei muita risada. Então é isso que acontece. Quando você vê a pessoa, quando você ouve falar o nome, dá aquele arrepio. Sabe o que é isso? A amargura está lá dentro ainda, porque não foi tratado. É como aquela árvore que estava sem folhas, ou sem flor. Na estação dela, ela vai florescer. Salmo 85. No Salmo 85, dá para você ouvir mais ainda? Tem mais coisa aqui ainda, hein? Eu estou resumindo o máximo que eu posso aqui. Estou resumindo aqui o máximo que eu posso. Salmo 85, versículo 1 e 2 diz assim: abençoaste, Senhor, a tua terra. Você é a terra de Deus. Eu sou a terra de Deus. Fizeste regressar os cativos de Jacó. Olha aqui, ó. Perdoaste a iniquidade do teu povo. Cobriste todos os seus pecados. Fizeste cessar toda a tua indignação. Desviaste-te do ardor da tua ira. Onde há perdão, a ira vai embora. Diga comigo, onde há perdão, a ira vai embora. Ele fala aqui, Senhor, o Senhor nos perdoou. E o Senhor desviou de nós a tua ira
e a indignação. Como é que eu digo que perdoei alguém, mas eu fico indignado quando aquela pessoa está perto de mim, próximo a mim? Como é que eu falo que eu perdoei se só o ouvir do nome daquela pessoa me causa ânsia? Porque é assim que a gente sente às vezes. Dá tremedeira. Vamos usar no popular, dá chilique. Eu não posso nem ouvir o nome. Por quê? Porque ainda a raiz está lá. E o que o Senhor fala através do profeta João Batista? O machado, ele é posto na raiz da árvore. Tem que arrancar essa raiz aí, porque é isso que está te impedindo de perdoar, se é que é o caso na sua vida. Essa é a segunda coisa que nos impede de perdoar pessoas, a raiz de amargura. Ficamos indignados, inconformados. Ele fala aqui: o Senhor perdoou o seu povo, fizeste cessar toda a tua indignação. Querido, quando Deus me perdoou, quando Ele perdoou a você, Deus não tem mais chilique ao ver a mim, ao ver você, ao ouvir a tua voz. Deus não se arrepia, a não ser de emoção, ao ouvir o som da tua voz. Deus não se incomoda, pelo contrário, Ele tem prazer em estar comigo e com você. Muito embora nós tenhamos pecado contra Ele. E vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na última questão. Por que nós temos dificuldade em perdoar? Porque nós não entendemos o que foi feito na nossa vida. Nós achamos que merecíamos a salvação. E nos esquecemos que aquela pessoa errou tanto quanto, ou menos até, do que nós erramos em relação a Deus. Olha Romanos o que fala. Fala de raiz. Romanos fala assim: se a raiz for santa, todo o ramo será santo. Meu Deus do céu, eu não tinha nem visto esse versículo. Eu fui repassar os pontos hoje, e eu fui ler, eu me lembrei desse texto, falei: isso aqui tem tudo a ver. Se a raiz é santa, os ramos são santos. Se a raiz que estiver alojada no meu coração for uma raiz de amor, como serão os ramos? Como serão os frutos provenientes dessa raiz? Ira? Rancor? Indignação? Rejeição? Não, aceitação. Aceitar não é concordar? Amar não é ser conivente? Ser justo não é ir além da medida? Raiz da amargura. Olha o que ele fala. Jó. Isso aqui também é forte. Jó, o capítulo é o 28. O versículo é o 9. Acredite, querido, essas coisas nos impedem. Você crê nisso, assim, que essas coisas impedem a gente? Ninguém respondeu. Ele está falando de Deus aqui. Pastor, mas eu não consigo tirar essa raiz de amargura do meu coração. Peça para o Senhor. Porque olha aqui, ó. Ele, está falando de Deus, estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Pede para Deus revolver o seu coração. Porque eu falei, lembra que a gente pode, o nosso coração se transforma num coração de pedra? Nós ficamos endurecidos. Peça para Deus mexer nele. Peça para Deus revolver. O que faz numa terra quando vai se plantar? Não revolve-se ela? Sim ou não? Para que se revolve a terra? Não é para tirar aquelas raízes de ervas daninhas? É ou não é? Para que quando for semeada a semente, aquelas ervas daninhas que tinham raízes ali, elas não tornem a brotar. Peça para Deus revolver seu coração. Diga, Senhor, toda vez que eu vejo essa pessoa, que eu ouço o nome dela, que eu ouço a voz dela, eu sinto até arrepio. É igual aquele gato que o pastor falou. Fala, Senhor, ara a minha terra. Ara o meu coração, Senhor. Tira essa raiz de amargura e coloque uma raiz de amor.
Aliás, já foi semeado no meu coração e no teu coração uma semente de amor. Porque lá em Romanos capítulo 5, versículo 7, Paulo fala que o amor de Deus foi derramado, foi semeado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quantos aqui tem o Espírito Santo em si? Quantos tem? Quantos tem convicção de que o Espírito Santo mora em você? Então a raiz que tem que brotar aí no seu coração e no meu, não é a raiz de amargura. Essa nós temos que arrancá-la. Porque isso impede-nos de perdoarmos as pessoas. Raiz de amargura. E os frutos dela, querido, não são bons. Provérbios 12, só anote. Provérbios 12 fala assim: o que ara a sua terra se fartará de pão. Olha aí, coisa linda. Não deixa essa raiz aí não. Peça para Deus ará-la. Amém? Alô? Posso seguir aqui, querido? Vamos seguir? Terceira coisa. Eu disse há pouco, valorizar o fato mais que as pessoas. A gente não quer ser aqui simplista, dizer que às vezes o que foi feito não é algo sério, não é algo grave, não é algo contundente. Mas espera aí. Nada daquilo que a pessoa faz ou que eu faça é maior do que aquilo que aquela pessoa representa. Porque ela é criação de Deus, querido. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Ela é criação de Deus. Deus a criou com o mesmo propósito que a mim e a você. Olhe para essa vida mais uma vez, fique olhando para ela. Pense em tudo aquilo que você crê que Deus projetou para a sua vida. Pense no tanto que Deus te ama. Essa pessoa tem nela, tem da parte de Deus, os mesmos propósitos, a mesma intenção, e da parte dele o mesmo amor. Não é maior que por você. Eu brinco aqui de vez em quando, se você quer saber qual é o filho que Deus mais ama, sou eu. Você sabe que eu estou brincando, não estou aqui querendo me levar acima de você, porque Deus me ama na mesma medida que Ele te ama. E Ele ama essa pessoa que um dia te feriu, te magoou, te ofendeu. Ele ama esta pessoa tanto quanto ama você. Quando nós estamos magoados, isso nós não gostamos de ouvir, porque nós achamos injusto, que nem Jonas. Não é justo? Eu não faço o que ele faz? Eu nunca fiz, eu nunca vou fazer o que ele fez? Não importa. Deus ama mais aquela pessoa do que o que ela fez. Nós temos que aprender com Deus isto. Isto também nos impede de perdoar a quem quer que seja. Fica remoendo os fatos. Eu li, isso veio ao meu coração quando eu estava vendo a televisão por esses dias. Eu ouvi aquilo e me veio para cá, me trouxe para cá. A mãe daquele cantor Cazuza. Quem lembra daquele cantor? Eu li na internet uma entrevista dela e ela falou: eu me recuso a não sofrer. Ela falou que vai curtir a dor da perda do filho até a morte. Ela falou: eu me recuso, eu não me permito esquecer. É isso que nós fazemos às vezes. Nós nos lembramos dos fatos ou do fato que ocorreu, seja conosco, seja com outra pessoa, e nós nos recusamos a esquecer. O fato torna-se vultuoso, e ele é assim mesmo. As coisas impressionam mesmo, mas há em Deus um caminho sobre modo excelente, queridos. O Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala assim: agora eu vou mostrar para vocês um caminho sobre modo excelente, um caminho muito melhor. E ele começa: o amor é benigno. O amor é sofredor, não no sentido de querer sofrer, ou seja, o amor é um amor que suporta passar por sofrimento. Então, às vezes nós não queremos esquecer o que nos foi feito. Não importa qual foi a decisão da pessoa, não importa se ela mudou, se ela não mudou, não importa, o que ela fez está marcado.
O Filipão será conhecido pelo técnico que tomou 7-1 da Alemanha. Ele tem essa mancha no currículo dele agora, sim ou não? Ele tem essa mancha agora. Pô, estou falando só de Copa do Mundo, vou entrar no clima, está no clima mesmo. Vai ser difícil quando eu falar daqui a alguns 10 anos. Quem é o Filipão? Aquele que rebaixou o Palmeiras e tomou 7-1. São marcas. E isso pode impedir que alguns clubes queiram contratá-lo. Ele já venceu em outras ocasiões. Venceu ou não venceu? Mas o que é que vai ficar marcado na vida dele? Os 2002, quando nós festejamos uma hora dessa? Ou o 7-1? Porque ele feriu você. Ele feriu a tua dignidade de brasileiro. Ele frustrou os nossos sonhos de hoje estarmos... Sou brasileiro com muito orgulho. Você foi ferido nisto. Porque o teu amor pela tua nação foi ferido. Você não vai deixar de ser brasileiro por causa disso. Você vai continuar sendo ou não? Mas que doeu, gente. Fala a verdade. Doeu, cara. Eu pensei que era replay. Só tem uma coisa que eu achei bom. Não deu para sofrer. Que nem nossos irmãos hoje. 4 minutos para acabar o jogo e já era. Mas nós amamos nossos irmãos argentinos, não amamos? Eu acho que a palavra é para nós mesmo. Eu acho que a palavra é para nós mesmo. Essas coisas para você se lembrar do que Deus quer falar com a gente. Elas não têm importância. Amém, querido? É para descontrair. É para que você se lembre dessa pregação um dia. Então nós valorizamos os fatos, as coisas, mais do que as pessoas. Não foi justo? Não foi. Não foi certo? Não foi. Mas Deus ama as pessoas. Uma vez nós falamos aqui, para Deus, as pessoas são mais importantes que coisas. E o que ela fez para mim, para você ou para alguém a quem você ama, não sei. Não é maior do que ela. Nós temos que aprender esse tipo de amor, queridos. Quantos estão aí ainda? Em veredas nós aprendemos a separar a pessoa do que ela é, daquilo que ela faz. E aí nós cometemos o quinto erro. Estou chegando lá já. Olha, o quarto. Acepção de pessoas. Por que algumas pessoas nós não temos dificuldade em perdoá-las, por mais que elas façam por nós, contra nós? Por quê? Nós temos que dar nome ao pecado. É porque nós fazemos acepção de pessoas. Em Provérbios capítulo 20, versículo 23, diz assim: 2 pesos são coisa abominável ao Senhor. 2 pesos. 2 medidas. Em Deuteronômio capítulo 16, versículo 19, o Senhor fala assim: não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas. Pau que bate em Chico, bate no Francisco. Profundo isso, né? E está gravando um negócio desse. Quem aprendeu, fala comigo. É muito importante você falar isso. 1, 2, 3. Ou seja, por que quando acontece uma situação que o Chico faz, e o Francisco também faz a mesma coisa, por que é que ao Francisco eu não tenho dificuldade em perdoar, mas ao Chico eu tenho? Eu vou dizer para você já, porque nós fazemos acepção de pessoas, Deus não faz.
O Chico, se ele perdoar, se ele errar e pedir perdão a Deus, Deus vai perdoar os seus pecados e vai purificá-lo da sua injustiça. O Francisco, se ele fizer a mesma coisa que o Chico faz e pedir perdão a Deus, Deus vai perdoar o Francisco tanto quanto ele perdoa o Chico e vice-versa. Nós não fazemos assim. Vou dizer para você por quê, por vários motivos. Por questão de amizade, por questão de afinidade, por questão de envolvimento afetivo. Não sei se você já falou isso de alguém. Vou dar um exemplo aqui fictício. Não sei se você já falou isso de alguém. Ó, cuidado com aquele menino, não ande com ele porque não é boa companhia. Agora põe o seu filho no lugar. Põe a sua esposa no lugar. Põe o seu esposo no lugar. Oi? Você está aí ainda? Não sai com o... Deixa eu usar aqui, não sai com o Milton não. Milton não é flor que se cheire. Agora você que fala, você não, a pessoa em questão que tenha dito isso, se ela ouvir que foi dito isso dela, como é que ela vai se sentir? Então a acepção de pessoas começa aqui. Porque ao Chico, eu não tenho dificuldade em perdoar, porque de repente eu tenho uma boa amizade, eu tenho um bom contato, uma pessoa que... Mas e o Francisco é assim, mas e o Chico? Só pelo fato de não ser seu amigo não merece o teu perdão? O meu perdão? Ai, pastor, essa doeu. Doeu essa. Temos que acordar, queridos. Posso ouvir um amém? Temos que acordar. Acepção de pessoas. O Senhor fala 2 medidas é abominável para ele. Lá ele fala de suborno. No mesmo texto ele fala: você não vai aceitar suborno. Suborno não é só os políticos que praticam, não. É toda pessoa que corrompe a justiça por levar vantagem em alguma coisa. Isso é suborno. Comprou. Quinto, senso de justiça própria. Ou seja, aquilo que eu falei anteriormente. Eu olho para mim e eu me vejo numa condição assim de valor, e temos que fazê-lo, mas eu me esqueço de quem eu era. E eu vou dizer para você já quem nós éramos: trapos de imundície. Isaías capítulo 64. Deixa eu te falar o que é trapo de imundície. Talvez alguns não saibam o que seja. Naquele tempo as mulheres não usavam absorventes. Naquele tempo os leprosos eram enrolados com faixas para que as moscas não pousassem nas suas feridas, nas suas chagas, onde a carne estava apodrecida. E quando desenrolava aqueles leprosos para trocar as ataduras, vinham pedaços de carne podre. É isso que eu era, é isso que você era. Nós não somos mais isto. Você agora é a justiça de Deus. Mas o que foi que nós fizemos para alcançar isto? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. O preço pago por mim foi o mesmo preço pago por você, 30 moedas de prata. Figuradamente falando. Lá no tabernáculo era isso o peso.
Você vai pesar 30 ciclos de prata e todo homem vai trazer, o rico não vai dar mais, o pobre não vai dar menos. Redenção, preço único. Você é o que é pela graça. Paulo fala assim: eu sou o que sou pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Jesus conta uma parábola de alguns trabalhadores que foram convidados a trabalhar. Um foi convidado pela manhã, um grupo, outro grupo ao meio-dia, outro grupo já faltando 5 minutos para terminar a jornada. E chegou à tarde, o patrão foi pagar todos os trabalhadores. E os que trabalharam desde manhã foram os últimos a receber. E começaram a falar consigo: bom, se esse recebeu 10, eu vou receber o dia inteiro. Se o cara que ficou 5 minutos recebeu 100, aliás, eu vou receber 1000. E ele chegou para o primeiro que foi trabalhar desde manhã e deu 100. Para mim e para você isso é injusto. Eu duvido que alguém aqui, qualquer um de nós, não reclamaria. Não, eu trabalhei desde manhã. Não é justo. Aí Jesus ensina: por que aos teus olhos é mal se eu quero fazer assim? O dinheiro é meu. E eu faço dele o que eu quero. Sabe sobre o que ele estava ensinando? Sobre perdão. Ele falou: se eu quero perdoar aquele que fez muitas mais coisas piores que você, o que te importa? O que eu combinei com você? Não foi o céu? Foi ou não foi? Foi. Então, se eu quiser dar o meu céu para ele, o que você tem com isso? Você quer administrar o que é meu? A graça é de Deus. O perdão é de Deus. Alô? Eu não posso olhar para o outro e achar que eu sou melhor que ele, porque eu me comporto melhor que ele. Não tenho esse direito. A graça é de graça. Deus não está causando prejuízo algum a nós por salvar pessoas hoje. Talvez você nasceu, entre aspas, num berço evangélico. Só quero lembrar que Deus não tem neto, só tem filho. Eu nasci em berço, deitado eternamente em berço evangélico. Ao som do mar, à luz do sol profundo. Deus não tem neto. Deus tem filhos. Algumas pessoas ficam irritadas. Como é que alguém no leito de morte, depois de ter aprontado um monte na vida, como é que você pode afirmar que ela foi salva? A graça é de Deus. Ele dá para quem Ele quer. Ou melhor assim, para quem pedir. Eu tenho que cuidar da minha vida e fazer o que Deus falou. Deus mandou eu perdoar, eu perdoo porque um dia eu fui perdoado. Eu não sou melhor que você. Posso ser mais bonito. Hipoteticamente falando, calma. E posso ser mais bonito, posso andar mais cheiroso, posso ser mais alto, mais importante que você para Deus, eu não sou. E nem você, nem mais que eu, nem mais que ninguém que está nesse lugar. O preço pago pela tua redenção foi o mesmo preço pago pela redenção dele. É o sangue, nada além do sangue. Nada além do sangue. Então o nosso senso de justiça própria é uma falta de entendimento da graça. E para fechar, a sexta coisa que nos impede de praticarmos o perdão, de liberarmos o perdão, sabe o que é? Não querer perder. Não querer ficar no prejuízo. Mas assim, simplesmente perdoar e... Mas simples assim? Foi simples assim com Deus. Provérbios capítulo 11, versículo 24 fala que há pessoas que dão e ainda acrescenta mais a ele. Mas há aqueles que retêm mais do que é justo. O que você vai fazer com o perdão? Para você não serve de uma forma assim direta. Serve indiretamente. Mas o perdão, amado, é como uma nota promissória. Preenchida e assinada por uma pessoa. E você simplesmente rasga. E diz: você não me deve mais nada. Nós não queremos isso. Não é possível. Aí vem a lembrança dos fatos. Mas não é possível. Não pode. Não.
Como é que foi comigo? Como é que foi com você? O Senhor fala: dos seus pecados não me lembrarei mais. Deus não fica remoendo os fatos na nossa vida. Ele fala: os seus pecados eu vou lançar no fundo do mar. Tem gente que vai lá pescar, né? A gente pega uma rede, vai de tarrafa, né? Joga aquela rede, né? De arrastão. Perdoar, ouça, é perder, aparentemente. Mas simplesmente assim, Jesus fala assim: dê e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no vosso regaço. Porque com a medida com que você medir, você será medido. Do que ele está falando? Nós usamos isso para pregar sobre oferta. O contexto, ele está falando: não julgue e você não vai ser julgado. Não condene e você não será condenado. E ele fala assim: soltai. Mas no grego ou no aramaico lá está perdoai. Porque perdoar é soltar pessoas. Perdoar é liberar vidas. Perdoar é abençoar pessoas. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma vez que a pessoa se corrigiu, se consertou, ela não vai ficar atrelada à sua falta de perdão. Ela vai crescer, ela vai prosperar. E eu não. Eu não. Agora, quem está preso sou eu. Jesus nos ensina isso na parábola do mordomo do credor incompassivo, que devia mais de 10 milhões de reais. E ele confiava na sua própria justiça. Ele dizia: me dê um tempo. O rei mandou chamá-lo e disse: olha, a sua dívida é tanto. Ele disse: me dê um tempo e eu vou te pagar. Ele está confiando nele. O rei falou: vamos fazer o seguinte, você não tem como me pagar. Eu vou esquecer a sua dívida. Beleza? E ele sai de lá. No portão do palácio tinha um outro cara vindo, né, para fazer alguma coisa. Ele para o cara na rua e fala: aqui, me deve que você me dá os meus 10 centavos que você me deve. E o cara: mas ele falou: não quero saber. Não vai me pagar? Mandou prender o cara. O rei ficou sabendo da história. Deus vê tudo, querido. Alô? E o rei falou para ele: você é mau. Então uma pessoa que não consegue, que não luta, que não se esforça para perdoar, o que ela é? Má. Não sou eu que disse. Não fui eu que escrevi a Bíblia. Não fui eu quem inspirei os homens para escrever. Foi o Espírito Santo. E nessa parábola, o Espírito Santo mandou o evangelista escrever a parábola que Jesus contou. E Jesus na parábola disse que o rei falou para aquele homem: eu perdoei você. Você devia ter perdoado o outro. Você é mau. Sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou mandar prender você. Olha agora quem está preso. E você não vai sair dali enquanto não pagar o último centavo. Quem ficou preso agora? Não foi aquele que teve o perdão rejeitado, foi aquele que não perdoou. Agora ele está preso. Essas 6 coisas nos atrapalham. E nós temos que buscar ficar livres dessas coisas. Porque Deus quer, querido, que a nossa vida avance. Se tem fatos na sua vida que você está remoendo aí, chegou a hora de começar a colocar essas coisas para fora. Amém? Se tem pessoas com quem você parece um gato arrepiado, está na hora de você desviar essa indignação de sobre essa pessoa. Ah, mas eu não consigo. Por isso que eu disse, tem que começar: Senhor, consigo não, preciso da tua ajuda. Já é um bom começo. Porque Efésios fala que o Senhor é aquele que opera em mim e em você o querer e o realizar. Mas eu não quero. Então não quer? Então diga: Senhor,
opere em mim o querer. Eu não estou aqui dizendo para você que da noite para o dia essas 6 coisas vão desaparecer do meu coração, do seu coração, da sua vida, da minha vida. Nós vamos ter que lutar contra elas. Vamos ter que nos empenhar para ficarmos livres delas. Mas uma coisa é certa: Deus vai nos ajudar. E se nós mantivermos a nossa perseverança, nós vamos conseguir.